Nós vamos falar agora de um arquiteto que fez as principais obras públicas em São Paulo entre 1890 e os anos 20, que é o escritório do arquiteto Ramos Azevedo, e que tem por trás, dentro desse escritório, uma figura muito importante italiana, que é o arquiteto Domiziano Rossi. O Domiziano Rossi é identificado pela De Benedetti e pela Salmoni no livro como sendo o arquiteto responsável pelo projeto da principal obra de arquitetura no centro de São Paulo naqueles anos, que é o Teatro Municipal, ali junto à Praça Ramos Azevedo. Esse projeto ele é desenvolvido, então, a parte de arquitetura pelo Domiziano Rossi e a parte cenográfica, de todos os equipamentos dele como teatro, é desenvolvida por um outro italiano que trabalha na área de cenografia, que é o Cláudio Rossi. Nós chamamos para isso a professora Raquel Schenkman, que atua no Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo e fez uma pesquisa muito interessante sobre a produção, a construção do Teatro Municipal. A história ela é muito voltada sempre à figura do Ramos de Azevedo, né, e pouco se fala mesmo sobre Domiziano Rossi ou Cláudio Rossi. Eles aparecem, mas não como grandes protagonistas, ainda que fossem, né, ainda que estejam lá como notabilizados na comissão construtora, com a fotografia deles ao lado de Ramos de Azevedo, talvez pela história mesmo, né, o escritório Ramos de Azevedo, que não era só o Ramos de Azevedo, mas leva o nome dele, e isso é a tônica em geral, é sobre o escritório Ramos de Azevedo e a figura dele na cidade. Também não sei até que ponto, né, o fato do escritório do Ramos de Azevedo já ser bem constituído, ao que parece, né, com muitos funcionários, ter o Liceu de Artes e Ofícios, né, também dirigido por ele, curso de engenheiros arquitetos dirigido por ele, quer dizer, reforça uma centralização da figura dele, inclusive aí homenageada em monumentos pela cidade. Domiziano e Cláudio Rossi. Sobre Domiziano pouco se sabe, né? A não ser que ele participou, inclusive ele é mais novo e ao mesmo tempo ele morre antes de Ramos de Azevedo. A gente não tem muitas informações sobre ele, ainda que, ao que parece, ele era ali um braço direito e era quem de fato estava desenhando, ensinando, então ele estava em todos esses mesmos lugares, era uma pessoa de extrema confiança, ao que parece, do Ramos de Azevedo, por estar em tantos projetos e tocar tantos projetos pelo escritório, mas pouco se tem sobre a história dele, né? E Cláudio Rossi não é uma figura associada diretamente ao Ramos de Azevedo, mas, ao que parece, era uma figura que Ramos de Azevedo respeita muito, né? Carlos Lemos fala que chamava ele de professor também. Os dois tinham a mesma idade, eram da mesma geração, e de fato ele tem um papel muito menos de construtor, mas muito mais de trazer mesmo a linguagem do teatro, né? Era alguém muito especialista, cuja família, né, era, né, o pai dele também foi construtor de algum teatro na Itália, e então, assim, ele era visto como uma pessoa que ia com essa experiência do teatro, da estética e do salão e das artes que envolviam as decorações todas e os elementos decorativos e os componentes necessários para a construção de um grande teatro. Então, ele tinha esse papel. O Cláudio Rossi fica nessa ponte entre o Brasil e a Europa para trazer peças, equipamentos, para alimentar essa cenografia do Teatro Municipal. Agora, a construção mesmo é feita pelos trabalhadores aqui e tem, na produção do teatro, na construção do teatro, tem muitos trabalhadores italianos que são responsáveis pelas peças decorativas que estão lá. Os trabalhadores do teatro, que aparecem, a única fonte que a gente tem mais precisa é tanto
são os relatórios do Ramos de Azevedo, né, que citam, quanto essa pequena publicação de 1911, com o texto do Ricardo Severo, que tem uma lista dos escritórios e artífices que participaram da construção do teatro. Pelo sobrenome deles, a grande maioria parece ser italiano, né, ainda que não seja nascido na Itália, filhos de italianos, possivelmente. E no Liceu de Artes e Ofícios havia, né, não só muitos que eram professores eram italianos, os alunos, muitos eram filhos já nasceram no Brasil, né, filhos de italiano, então carregavam o sobrenome, tinham talvez essa aptidão ou interesse por trabalhar numa oficina, né, era uma coisa também que passava um pouco de pai para filho, de geração, era uma oportunidade, que, ao que parece, né, também essa relação com a construção, não sei até que ponto não havia um preconceito, né, dentro dos imigrantes, enquanto que no Brasil o trabalho manual também era muito associado ao trabalho escravo. Os italianos também, eu acho que quando chegavam no liceu, né, principalmente nas aulas de desenho e desenho geométrico, então a parte artística do liceu, né, porque o liceu, nessas oficinas, tinha também um ensino teórico, né, como se fossem as cartilhas, as reproduções. Ali você encontra muitos professores com nomes de origem italiana, né? Então, talvez até por um sistema de ensino, não sei quanto, também alguns desses italianos já não vinham ao Brasil convocados, né, por sua afinidade com o sistema mesmo de trabalho, de ensino, de manufatura, ou até pela linguagem geométrica, o ensino que eles já tinham tido, né? Nem sempre eram pessoas, imigrantes que estavam aqui e ao acaso davam aula, não existiam casos em que eram, né, chamados professores italianos para virem lecionar aqui e migrar. O que é interessante é que o Liceu de Artes e Ofícios, ele começa, então, com um ideário ali de processo inteiro, desde a alfabetização, o ensino técnico, até, né, o emprego de um trabalhador, que depois também vai ter ali sua renda para ser um mercado consumidor, até o liceu muda também nos anos 40, né, quando você passa a ter uma lei nacional do ensino industrial, né, do tipo SENAC, SENAI, que vão acontecendo, e passa a ter uma fábrica propriamente dita, e nem sempre todos os funcionários da fábrica eram estudantes, né, e se separa um pouco fábrica de ensino ali, mas ele passa a ter uma outra escala de produção industrial, inclusive a fábrica Liceu, que vai fazer uma série de produtos como aqueles cavaletes de hidráulica, né, de medidores de água, que são produzidos até hoje pelo Liceu. Então, fábrica de mobiliário, a parte daí de serralheria cresce muito também. Então, quem vai trabalhar principalmente com caixilhos de ferro no Brasil todo é o Liceu de Artes e Ofícios, né? Então, ou esse ferro vem importado ainda, mas o procedimento, a manufatura, a fábrica, o Liceu tem um know-how, suas fábricas ali pós anos 40, para essa produção de caixilharia. E isso já vinha um pouco da história do próprio Liceu, né? Então, as primeiras fundições que acontecem no Brasil, em São Paulo, também são feitas no Liceu de Artes e Ofícios, né? Desde essa manipulação do metal, né? Isso é um ofício que ele vai se desenvolvendo no Liceu, até mesmo as esquadrias de madeira, né? Então, portas de madeira, de bronze,
portões, grades de ferro. Então, são coisas que são componentes para a arquitetura, então, alguns mais repetidos, né, vendidos em catálogo, outros mais especializados, mas é um saber fazer ali de processo produtivo que o Liceu, como escola-fábrica, vai, né, se desenvolvendo também. Tanto é que é interessante ver que na própria construção de Brasília, né, o Liceu de Artes e Ofícios vai fazer uma série de caixilhos de ministérios e de edifícios de lá, então nos anos 50, então quando ali reivindicado todo o setor da construção civil nacional, né, existente para construir a cidade de Brasília, o Liceu também está lá, então, produzindo, inclusive, esses componentes que chegam prontos na obra, né? Então, o Liceu ele vai se especializar por ser fábrica, também em fazer muitos desses componentes prontos, pré-fabricados em outros ambientes e levados para a obra.